vamos fazer uma análise sobre o primeiro livro lançado em 1997, A Pedra Filosofal. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a nossa proposta é olhar para uma das histórias mais famosas das últimas décadas, mas não só como um conto de fantasia, e sim como um verdadeiro mapa da mente e da sociedade. Imagina a história desse jovem bruxo britânico como se fosse um iceberg gigantesco. Lá na superfície, a gente vê os feitiços, as vassouras voadoras, aquele castelo mágico incrível. Mas o que sustenta tudo isso, aquela massa de gelo enorme escondida debaixo d'água, guarda profundezas acadêmicas fascinantes. Quando a gente examina esse material-fonte, composto por estudos super aprofundados, a gente descobre um universo riquíssimo, cheio de símbolos ocultos. Então vamos mergulhar nisso. Porque, sabe, é muito fácil a gente olhar para fenômenos globais da cultura pop e simplesmente pensar, é só entretenimento infantil, né? Mas a verdade é que quando uma obra literária bate tão forte com milhões de pessoas pelo mundo todo e atravessa gerações, a academia mostra pra gente que tem algo muito mais sério acontecendo ali. Aquela simplicidade da superfície, na verdade, esconde uma engenharia narrativa super complexa. E isso ilustra perfeitamente o nosso roteiro de hoje. Muito além da magia, a jornada do herói, arquétipos do inconsciente coletivo, o espelho da sociedade, do livro para a tela e, por fim, o legado da obra. Bora lá? Ponto número 1. Muito além da magia. Olha só, a popularidade absurda dessa série com certeza não foi um golpe de sorte. A magia, nesse caso, funciona como um veículo super confortável para transportar a gente direto para as nossas questões mais humanas e fundamentais. Se a gente olhar com a lente da psicologia analítica, a pesquisa revela que uma fantasia assim atua como um mapa cirúrgico da psique humana. Não é à toa que contos de fadas modernos são alvo de teses pesadas de psicologia, né? A fantasia fala direto com o nosso interior. Ela dá um drible nas defesas racionais do cérebro para entregar mensagens sobre sobrevivência, perda e amadurecimento, exatamente onde a gente mais precisa ouvir. O que nos leva à nossa seção 2, a jornada do herói. O ponto crucial aqui, se a gente aplicar a estrutura do Joseph Campbell, é que essa aventura mitológica não tem absolutamente nada de aleatória. Ela segue um esqueleto narrativo muito preciso. Lembra do Carl Jung e o tal do inconsciente coletivo? Então, segundo a teoria dele, a gente herda muito mais do que só cor de olho ou cabelo dos nossos ancestrais. A gente herda conhecimento psicológico. Os mitos antigos e essas fantasias modernas compartilham os mesmos símbolos justamente porque eles saem do mesmo banco de dados mental que todos nós acessamos. O herói literário tá ali, na verdade, para refletir a jornada de evolução interior que todo mundo precisa encarar. E dá para mapear essa evolução certinho em 3 fases. E não, o protagonista não tá só mudando de casa, saindo dos tios cruéis e indo pro castelo, isso é pura metáfora. A primeira fase, a separação, é aquele rompimento doloroso com a ignorância. Aí vem a iniciação, que é o mergulho na própria mente, enfrentando aquelas partes mais escondidas de si mesmo lá na escola, e o retorno é a integração de tudo isso, quando ele domina tanto a realidade comum quanto o próprio mundo interior. Basicamente, o movimento físico que a gente lê espelha rigorosamente o crescimento mental. Entrando agora na seção 3, arquétipos do inconsciente coletivo. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é o contraste entre 2 forças psicológicas essenciais. O foco vai para as figuras que aparecem nessa jornada, porque esses personagens secundários são, na verdade, arquétipos, tipo uns grandes nós de energia universal dentro da nossa cabeça. De um lado a gente tem o arauto, representado por aquela cobra no zoológico logo no começo. A cobra é subversiva, ela quebra de forma violenta a ignorância do protagonista. É literalmente o instinto primitivo batendo na porta. Do outro lado tem o guia, materializado pelo guarda-caça gigante, o Hagrid. Ele oferece proteção, solta umas verdades brutais e entrega a chave para o desconhecido. Ou seja, uma figura que bagunça tudo e outra que protege, as duas trabalhando para forçar a mente a acordar e cruzar o limiar. Aí o protagonista finalmente entra nesse mundo novo, desce nos cofres mais fundos de um banco subterrâneo e dá de cara com um dragão. O material-fonte destaca um negócio super legal. Esse dragão não é só um obstáculo físico. Essa descida lá no fundo para resgatar o ouro deixado pelos pais simboliza acessar a camada mais obscura do inconsciente para resgatar uma herança de identidade fundamental. É encarar o próprio medo para conseguir colocar as mãos nos recursos internos mais valiosos. Saindo um pouquinho da mente, vamos para a seção 4, o espelho da sociedade.
Pois é, se a gente sair desse microcosmo psicológico, a perspectiva sociológica mostra que essa não é uma jornada solitária. Ela acontece num mundo super complexo, que sofre com falhas e preconceitos sistêmicos, que, vamos ser sinceros, são muito parecidos com os nossos. Os artigos acadêmicos dissecam como a autora criou um sistema inteiro de preconceito baseado na pureza do sangue. Quem acha que é superior, oprime quem tem herança mista e segrega na base da violência quem não tem descendência mágica. Os pesquisadores relatam de forma bem clara que isso é uma denúncia direta à construção ideológica de raça e a regimes históricos de supremacia. É o cenário de fantasia sendo usado para escancarar como o extremismo corrói uma sociedade de dentro para fora. E o pior é que essa segregação é ensinada muito cedo. O próprio ambiente da escola já incentiva essas divisões, né? Separar os alunos com o chapéu seletor cria um patriotismo que, muito rápido, vira estereótipo tóxico e briga feia. E além do sangue, os textos mostram um preconceito de classe social muito forte, tipo ridicularizar a falta de grana de famílias como os Weasleys e até discriminação de espécie contra seres que não são totalmente humanos, como o próprio Hagrid. É um microcosmo das lutas de classes do mundo real, só que embalado como entretenimento. Caminhando para nossa sessão 5, do livro para a tela. Agora, tenta imaginar o desafio de pegar toda essa carga gigante de psicologia e sociologia e passar isso para o cinema. A linguagem de um livro tem o luxo de gastar páginas e páginas dissecando a angústia de um personagem. A tela do cinema não tem esse tempo todo. A linguagem do filme precisa converter aquele pensamento que a gente não vê numa escolha visual muito concreta e rápida. Um recorte da câmera, uma sombra batendo no rosto, a cor da roupa, tudo isso entra no lugar de parágrafos inteiros. É fascinante notar como, mesmo cortando um monte de detalhes da narrativa, o significado arquetípico e social fica totalmente preservado ali na imagem. E, finalmente, a sessão 6, o legado da obra. Tudo isso que a gente explorou até agora ajuda a entender o verdadeiro legado dessas fantasias modernas e o motivo pelo qual elas sobrevivem ao teste do tempo. O iceberg é imenso, gente. As análises batem na tecla de que esses mitos modernos são ferramentas essenciais para a nossa sobrevivência emocional. Eles dão um espaço seguro para a gente processar traumas, conflitos sociais e os nossos maiores medos. O nosso cérebro até pode levantar um murro enorme contra um debate teórico super chato, mas ele abraça fácil a história de uma criança lidando com o lado sombrio do mundo. A transformação interna acontece justamente porque as nossas defesas racionais estão lá embaixo enquanto a gente está curtindo a história. Para fechar com a chave de ouro, no fim das contas, depois de passar por magias, dragões e todas essas segregações sociais, a busca não é para um prêmio físico. A aventura pop, na verdade, é um espelho, o que deixa a gente com uma provocação muito boa. Quando você assiste ou lê as suas histórias favoritas, sejam elas quais forem, quais são as camadas ocultas que o seu próprio inconsciente está ali desesperadamente tentando processar? A resposta para isso pode mudar para sempre o jeito que a gente consome cultura pop. Fica aí a reflexão. Até a próxima investigação.